Você já se perguntou por que aquele cara que trata a mulher como uma rainha, que está sempre disponível, que faz de tudo por ela, é exatamente o mesmo que ela deixa no vácuo e eventualmente abandona por outro? Enquanto isso, o cara que parece não se importar tanto, que tem outras prioridades na vida, que não está sempre correndo atrás dela, esse é o cara que ela não consegue tirar da cabeça. Isso não é coincidência, é psicologia pura. Maquiavel, há mais de 500 anos, já entendia algo que a maioria dos homens modernos ainda não compreendeu. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Mas aqui está o twist. Quando falamos de relacionamentos, não estamos falando de medo no sentido literal, mas sim do medo de perder algo valioso. A verdade brutal é esta. A sociedade moderna criou uma geração de homens que foram condicionados a acreditar que ser bonzinho é o caminho para conquistar uma mulher. Resultado, milhões de caras frustrados, confusos, se perguntando por que suas estratégias não funcionam. Hoje vou te mostrar as 5 verdades maquiavélicas que vão virar sua mentalidade de cabeça para baixo. Não são truques baratos ou manipulação, são princípios psicológicos profundos sobre como a mente humana, especialmente a mente feminina, realmente funciona quando se trata de atração e desejo. Se você está cansado de ser o amigo especial, o cara legal que sempre fica em segundo plano, prepare-se, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente a sua vida amorosa. Seja imprevisível, porque a previsibilidade mata a atração. Aqui está uma verdade que vai contra tudo que te ensinaram. Previsibilidade é o assassino silencioso da atração. Pense comigo, quando você era criança, qual brinquedo te prendia por mais tempo? Aquele que você dominava completamente em 5 minutos? Ou aquele que sempre te surpreendia com novas possibilidades? A mente humana é programada para buscar novidade, desafio, mistério. É assim que funcionamos desde os tempos primitivos. O conhecido era seguro, mas o desconhecido era onde estavam as oportunidades e a adrenalina. Carl Jung chamava isso de tensão dos opostos. Somos simultaneamente atraídos pela segurança e pelo mistério. E aqui está o ponto crucial. Quando você se torna completamente previsível para uma mulher, você satisfaz apenas metade dessa equação psicológica. O homem previsível é aquele que sempre responde às mensagens na mesma velocidade, sempre está disponível quando ela chama, sempre reage da mesma forma às situações, nunca surpreende com algo inesperado. Maquiavel escreveu: "Os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir." Em outras palavras, as pessoas se baseiam mais no que percebem superficialmente do que na realidade profunda. Quando você é previsível, ela vê tudo sobre você rapidamente. Não há mais nada para descobrir, nada para conquistar, nenhum mistério para desvendar. Mas atenção, ser imprevisível não significa ser instável ou maluco. Significa ter camadas, profundidade, interesses próprios que ela ainda não conhece completamente. O homem imprevisível de forma inteligente, às vezes responde rápido, às vezes demora, porque tem uma vida própria. Tem hobbies e paixões que ela ainda está descobrindo. Ocasionalmente a surpreende com gestos ou ideias inesperadas. Mantém algumas partes de si mesmo como território inexplorado. Existe um conceito na psicologia chamado reforço intermitente. É o mesmo princípio que torna os jogos de cassino adicionantes. Quando a recompensa não vem sempre, mas vem de forma imprevisível, o cérebro libera mais dopamina do que quando a recompensa é constante e garantida. Você quer ser o cassino, não a máquina quebrada que sempre paga ou nunca paga. A imprevisibilidade gera o que os psicólogos chamam de curiosidade epistêmica, o desejo intenso de conhecer e compreender. Quando uma mulher não consegue te decifrar completamente, o cérebro dela entra em modo de investigação ativa. E aqui está o segredo. Enquanto ela está tentando te entender, ela está pensando em você, constantemente. Nunca seja a prioridade de quem você é apenas uma opção.
a lei da reciprocidade emocional. Esta é talvez a verdade mais dolorosa, mas também a mais libertadora que você vai ouvir hoje. Quantas vezes você já se pegou reorganizando sua agenda inteira para uma mulher que te responde quando tem tempo? Cancelando compromissos com amigos para estar disponível para alguém que te trata como plano B? Maquiavel tinha uma regra de ouro: nunca faça por outros o que eles não fariam por você. Isso não é cinismo, é inteligência emocional aplicada. A psicologia por trás disso é fascinante. Existe um fenômeno chamado teoria da equidade, desenvolvido por John Stacey Adams. Basicamente, nosso cérebro está constantemente calculando se estamos dando e recebendo de forma equilibrada em nossos relacionamentos. Quando você investe mais energia emocional, tempo e atenção em alguém do que essa pessoa investe em você, 3 coisas acontecem. Primeiro, você subcomunica baixo valor. Inconscientemente, você está dizendo: meu tempo vale menos que o seu. Minhas prioridades são menos importantes que as suas. Segundo, ativa o que os psicólogos chamam de efeito de justificação do esforço, mas de forma reversa. Quanto algo nos custa pouco esforço para obter, tendemos a valorizar menos. Se você está sempre disponível, sempre correndo atrás, você se torna barato na percepção dela. Terceiro, você quebra a tensão natural que mantém a atração viva. A atração precisa de polaridade, de um certo desequilíbrio dinâmico. Quando você se coloca sempre na posição de perseguidor, você elimina essa tensão. Agora, vou te contar algo que pode soar contraintuitivo. Os homens respeitam mais as mulheres que têm outras prioridades além delas. Não porque elas são masoquistas, mas porque isso demonstra que você é um homem com propósito, com uma vida rica e interessante. Pense nos homens que você mais admira. Eles provavelmente são caras que têm missões, objetivos, paixões que vão além de qualquer relacionamento específico. Eles são interessantes porque são completos por si mesmos. A lei da reciprocidade emocional funciona assim: espelhe o nível de investimento que você recebe. Se ela demora 3 horas para responder suas mensagens, você não precisa responder em 3 minutos. Se ela cancela um encontro, você não precisa imediatamente sugerir outro. Isso não é joguinho, é autopreservação emocional e comunicação de valor próprio. Quando você aplica essa lei, algo interessante acontece. Ela começa a perceber que precisa se esforçar mais para ter a sua atenção. E aqui está o ponto crucial. As pessoas valorizam mais aquilo pelo qual precisam se esforçar. Lembre-se, você não está sendo cruel ou manipulativo. Você está simplesmente se valorizando o suficiente para não aceitar migalhas emocionais de ninguém. Mantenha sua missão acima de qualquer mulher. O magnetismo do homem com propósito. Aqui está uma verdade que vai chocar muitos homens. A mulher dos seus sonhos não quer ser o centro do seu universo. Ela quer orbitar ao redor de um homem que já tem seu próprio sol brilhando. Maquiavel escreveu algo profundo. Um príncipe nunca deve fazer de sua felicidade dependente da fortuna de outros. Traduzindo para relacionamentos, um homem nunca deve fazer sua realização pessoal dependente de uma mulher específica. Por que isso é tão poderoso? Porque vai contra o instinto mais básico que a sociedade moderna implantou na cabeça dos homens. A ideia de que você precisa conquistar uma mulher fazendo dela sua prioridade número 1. Vou te explicar a psicologia por trás disso. Existe um conceito chamado atração pré-seleção. É um mecanismo evolutivo onde as mulheres são naturalmente atraídas por homens que outros consideram valiosos. Mas aqui está o twist. Não são apenas outras mulheres que fazem essa pré-seleção. É a própria vida que faz. Quando você tem uma missão clara, seja construir um negócio, dominar uma habilidade, criar algo significativo ou simplesmente se tornar a melhor versão de si mesmo, você automaticamente se torna mais interessante. Por quê? Primeiro,
você desenvolve o que Jung chamava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, independente das expectativas externas. Isso gera uma confiança autêntica que é impossível de fingir. Segundo, você passa a ter histórias para contar. Homens com propósito vivem experiências interessantes, enfrentam desafios reais, crescem constantemente. Isso cria uma narrativa de vida rica que naturalmente atrai pessoas. Terceiro, você desenvolve o que os psicólogos chamam de locus de controle interno. Sua felicidade e autoestima não dependem da aprovação ou presença de uma pessoa específica. Isso é incrivelmente atraente, porque demonstra estabilidade emocional. Mas aqui está o ponto mais importante. Quando sua missão vem primeiro, você subcomunica algo poderoso, que ela precisa se qualificar para fazer parte da sua vida, não o contrário. Pense nos homens que você conhece que são irresistíveis para as mulheres. Aposto que são caras que têm algo maior acontecendo em suas vidas. O empresário focado em construir seu império, o artista obcecado pela sua arte, o atleta dedicado à sua performance. Eles não estão fingindo estar ocupados, eles realmente estão. E essa autenticidade é magnética. Agora, isso não significa que você deve ignorar completamente as mulheres ou ser um workaholic sem vida social. Significa que você deve ter uma hierarquia clara de prioridades, onde seu crescimento pessoal e seus objetivos de longo prazo vêm primeiro. Quando você faz isso, algo mágico acontece. As mulheres começam a competir pela sua atenção, em vez de você competir pela atenção delas. Elas percebem que estar com você significa fazer parte de algo maior, de uma jornada interessante, de uma vida que está indo para algum lugar. E isso é infinitamente mais atraente do que ser o hobby principal de um cara que não tem nada mais interessante acontecendo. Lembre-se, ela quer ser a rainha do seu reino, não o próprio reino. Se você não tem um reino para oferecer, você não tem nada de valor real para dar. Se você está começando a entender como esses princípios podem transformar completamente sua vida amorosa, deixe um comentário e me conte qual dessas verdades mais te impactou até agora. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, não esqueça de curtir o vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo profundo que realmente faz diferença na vida dos homens. Domine a arte do não, porque limites geram respeito e desejo. Vou te fazer uma pergunta que pode doer. Quando foi a última vez que você disse não para uma mulher que te interessa? Se você demorou para responder, já encontramos o problema. A maioria dos homens acredita que dizer sim para tudo é o caminho para o coração feminino. Resultado? Eles se tornam capachos emocionais, homens sem espinha dorsal que concordam com tudo na esperança de serem aceitos. Maquiavel tinha uma observação brutal sobre isso. Quem negligencia o que se faz pelo que se deveria fazer, caminha mais depressa para a sua ruína do que para a sua preservação. Em outras palavras, quando você abandona seus próprios padrões e limites para agradar alguém, você não está construindo um relacionamento. Você está construindo sua própria destruição. Aqui está a verdade psicológica que poucos homens entendem. Limites não afastam as pessoas certas, eles atraem. E afastam as pessoas erradas, o que é ainda melhor. Vamos falar sobre a neurociência por trás disso. Quando você estabelece limites claros, você ativa no cérebro feminino algo chamado recompensa por desafio. É o mesmo mecanismo que faz as pessoas se viciarem em videogames difíceis ou esportes competitivos. O cérebro humano é programado para valorizar mais aquilo que requer esforço para ser obtido. Quando você diz não ocasionalmente, você não está sendo difícil, está sendo valioso. Mas atenção, existe uma diferença enorme entre ter limites saudáveis e ser um babaca desnecessário. Limites saudáveis vêm de um lugar de autorrespeito, não de ego ferido ou necessidade de controle. Exemplos de limites saudáveis. Não posso sair hoje à noite, já tenho compromissos. Não me sinto confortável com esse tipo de conversa. Não vou cancelar meus planos para algo de última hora. Não aceito ser tratado dessa forma. Cada não que você diz comunica algo poderoso, que você tem padrões, que se valoriza, que sua vida não gira em torno da aprovação dela. Existe um conceito na psicologia chamado teoria da reatância psicológica, desenvolvida por Jack Bryan.
Basicamente, quando nossa liberdade de escolha é restringida, tendemos a desejar ainda mais aquilo que nos foi negado. Quando você ocasionalmente diz não, você não está sendo cruel, está criando escassez. E escassez gera valor percebido. Pense nos produtos mais desejados do mundo. Eles são fáceis de conseguir? Estão sempre disponíveis para qualquer um? Claro que não. Rolex não produz relógios suficiente para todo mundo que quer um. Ferrari não faz carros para qualquer pessoa que tem dinheiro. Eles entendem algo fundamental. Quando algo está sempre disponível, perde o valor percebido. O mesmo princípio se aplica a você. Quando você está sempre disponível, sempre dizendo sim, sempre se adaptando aos caprichos dela, você se torna comum, previsível, sem valor especial. Mas quando você tem limites claros, quando ocasionalmente diz não, quando demonstra que tem uma vida própria com padrões próprios, você se torna raro, e raridade gera desejo. Aqui está o que acontece quando você domina a arte do não. Primeiro, ela começa a respeitar mais suas opiniões e desejos. Afinal, se você não concorda com tudo automaticamente, quando você concorda, significa algo. Segundo, ela percebe que precisa se esforçar mais para ter sua aprovação e atenção. Isso ativa o sistema de recompensa do cérebro dela. Terceiro, você subcomunica que tem opções, que não está desesperado, que ela precisa se qualificar para estar na sua vida. Lembre-se, o objetivo não é ser difícil por ser difícil. É ser seletivo porque você se valoriza o suficiente para ter padrões. Seja o prêmio, não o pretendente. A inversão de papéis que muda tudo. Esta é a verdade mais revolucionária de todas e provavelmente a mais difícil de aceitar para homens que foram condicionados a perseguir mulheres a vida inteira. Você precisa parar de tentar conquistar e começar a ser conquistado. Maquiavel escreveu: é muito mais seguro ser temido do que amado. Mas no contexto dos relacionamentos modernos, eu diria: é muito mais eficaz ser desejado do que ser o desejoso. A diferença é sutil, mas revolucionária. O homem que é o pretendente está constantemente provando seu valor, tentando impressionar, correndo atrás, buscando a aprovação. Ele está em posição de necessidade. O homem que é o prêmio simplesmente existe em sua própria excelência e permite que outros se qualifiquem para fazer parte da sua vida. Ele está em posição de abundância. Vou te explicar a psicologia profunda por trás dessa inversão. Existe um conceito chamado frame control, essencialmente quem controla a narrativa da interação. Na maioria dos casos, os homens entregam o controle do frame para a mulher desde o primeiro momento. Eles perguntam: posso te chamar para sair? Em vez de afirmar: vamos tomar um café amanhã. Eles dizem: espero que você goste de mim. Em vez de pensar: será que ela é interessante o suficiente para mim? Essa inversão de mentalidade muda tudo. Quando você é o prêmio, você não está tentando impressionar. Você está avaliando se ela impressiona você. Você não está tentando ser aceito. Você está decidindo se aceita ela. Isso não é arrogância. É autoconfiança baseada em valor real. Pense nos homens que você conhece que são naturalmente atraentes para as mulheres. Eles não ficam correndo atrás, implorando por atenção, tentando provar seu valor. Eles simplesmente são quem são, e as mulheres gravitam em direção a eles. Por quê? Porque eles entenderam algo fundamental. A atração não é algo que você cria através de esforço desesperado. A atração é algo que você gera através de valor autêntico. Aqui está como você desenvolve a mentalidade premium. Primeiro, invista pesadamente em si mesmo. Torne-se genuinamente interessante, bem-sucedido, culto, em forma, bem vestido. Não para impressionar mulheres, mas porque você merece ser a melhor versão de si mesmo. Segundo, desenvolva uma vida tão rica e interessante que a presença ou ausência de qualquer pessoa específica não afete drasticamente sua felicidade. Terceiro, comece a fazer perguntas qualificadoras em vez de tentar responder às dela. O que você faz para se divertir? Qual é a sua paixão na vida? O que te motiva? Quarto, aprenda a terminar interações primeiro.
Seja o primeiro a dizer que precisa ir, que tem outros compromissos, que foi um prazer conversar. Quando você faz essa inversão mental, algo mágico acontece. As mulheres começam a se comportar de forma diferente ao seu redor. Elas começam a tentar impressionar você, a buscar sua aprovação, a competir pela sua atenção. Por quê? Porque você parou de agir como alguém que precisa delas e começou a agir como alguém que elas precisam. E aqui está o paradoxo mais bonito de todos. Quando você para de perseguir, você se torna irresistível. Quando você para de tentar conquistar, você se torna inconquistável. E homens inconquistáveis são os mais desejados de todos. Porque no final das contas, essas verdades maquiavélicas não são apenas sobre relacionamentos. São sobre se tornar um homem que você mesmo respeitaria, admiraria e seguiria. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre relacionamentos e masculinidade, deixe um like e se inscreva no canal. Compartilhe nos comentários qual dessas 5 verdades mais te impactou e como você pretende aplicá-la na sua vida. E se você quer ir ainda mais fundo nessa transformação masculina, ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago conteúdos que vão te ajudar a se tornar a versão mais poderosa e atraente de si mesmo. Lembre-se, você não nasceu para ser comum, você nasceu para ser extraordinário. Agora, você tem as ferramentas. Use-as.